Alô, amigo internauta que nos acompanha em mais um episódio do nosso podcast Fora do Ponto. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ajuda a crescer esse canal que está devagarzinho, passo a passo, chegando no nosso objetivo. Quero mandar um abraço a um colega meu, tive com ele hoje, ao Dieres, que nos acompanha aqui no podcast, acompanha no Fala FDP, está passando por um problema de saúde grave e importante. Dieres, vamos passar para você energias positivas e tenho certeza que logo, logo você vai sair dessa. Mandar um abraço ao Luiz Ademar, que esteve aqui comigo no nosso último podcast, deu uma aula de jornalismo. Muito obrigado pela sua presença, foi muito bom tê-lo aqui conosco. E hoje, o meu convidado também faz parte dessa história do jornalismo esportivo. Eu fico muito contente quando nosso espaço aqui do FDP consegue abrir para essa turma dar as suas opiniões e principalmente quem fez história no rádio, na televisão, os mais antigos. A gente passa por um momento meio complicado no nosso jornalismo esportivo e o meu convidado, sem dúvida nenhuma, é um exemplo para muita gente que hoje está na ativa. TV Cultura, TV Gazeta, Rádio Capital, SBT, 2 prêmios da CESP, 9 Copas do Mundo fez ele a cobertura de Copa do Mundo. Tenho o prazer e a honra de receber Luiz Henrique Gurian. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Aplausos. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Já era para ter acontecido esse encontro há algum tempo. E você me permite atualizar algumas informações? Meu Deus, você que manda. Aqui manda você. Você esqueceu de falar de Rádios Gazeta, Atual, Energia 97, Itatiaia de Belo Horizonte, Liberal de Belém do Pará, CBN Goiânia, Rádio K de Goiânia. E a história das Copas do Mundo, o cara fala, esse cara tem quanto, 200 anos? Não é, gente, eu começo, meu registro profissional, o primeiro que eu tenho, depois de 2 anos como menor aprendiz, é de 6 de dezembro de 1977. Então eu trabalhei na coordenação para a rádio na Copa de 78, eu trabalhei na Copa do Mundo. Boa! 82, eu trabalhei na TV Cultura, eu fazia link, eu fazia coordenação, eu trabalhei na Copa do Mundo. 86, a mesma coisa. 90, 94, estava com uma linha no aeroporto, precisei voltar. E 98 em loco, 2002, então todas essas Copas... Não, isso é importante. E isso é a história. É a história. Isso que a gente fala que faz a história do jornalismo esportivo. E aí passei por assessoria de imprensa, onde num trabalho que fizemos na frente da comunicação lá na assessoria, na Secretaria do Menor, foi no melhor ano da Secretaria do Menor, que foi quando ganhou aqueles prêmios internacionais da Escola Mundial de Circo em Mônaco. Não é? Olha só. Então tem várias coisas que a gente muita coisa, graças a Deus. E só mais uma coisinha, eu sei que eu já estou estendendo, eu tenho esse defeito. Minha mulher fala que eu falo muito. Não, de jeito nenhum, Gurian. Aqui você manda. Deus foi tão bom comigo que ele colocou todos aqueles que eu sempre senti uma admiração profissional no meu caminho. Que bom. Começando pelo palhaço Arrelia. Arrelia. Que eu conheci no dia fico emocionado. Depois, Chico Anísio. Cassiano Gabos Mendes, que um dia me chamou de gênio, coitado. Olha que loucura que ele fez. Eu acho E aí foram passando. Jô Soares, Ronald Golias, que me abraça numa entrevista, eu começo a chorar, ele se emociona com isso. Porque foram aquelas pessoas que eu via e de repente eu estava ali, ao lado, sentindo o cheiro, sentindo o calor, sentindo o toque. E aí, cara, desde 1958 até agora, eu já entrevistei 98% dos jogadores que participaram dessas Copas. Nossa, mas você nasceu em 59, como é que você entrevistou os caras de 58? É porque em algum momento eu participei de alguma coisa que eles estavam. Aí vem os 4 maiores triplistas do Brasil, os maiores lutadores de boxe do Brasil, os maiores tenistas do Brasil, incluindo aí no feminino com a Maria Esther Bueno, a Dada Vieira, que hoje comenta na ESPN, no automobilismo... Ayrton Senna, você entrevistou? Pela primeira vez a entrevista de Senna para uma televisão foi conosco na Cultura. Ah, mas não é porque eu era brilhante, não, é porque o Senna era apenas o Ayrton da Silva. E o assessor de imprensa dele era muito amigo do Luiz Noriega. Então o Noriega tinha uma mesa, pai do Maurício Noriega, grande comentarista e tal, gente boa.
Cabeça brilhante, né, Maurício? E ele tinha aquela mesa, surpresinha! Ele me chamava assim, porque disse que eu aparecia sempre onde você menos podia imaginar. Se o Papa estava segurando alguma coisa, podia ser a mão no meu ombro. O governador estava pedindo, era o gurião ali. Olha, tem um pilotinho aí que precisa, faz uma entrevista com ele, porque o Armando tá me enchendo o saco. Eu não acho o nome dele aqui. Ah, achei aqui. Ayrton da Silva. Vê o que ele faz e tal. Tá bom, senhores. Quando? Amanhã. Tem que estar aqui 5:30 da manhã. Tudo certo? Solteiro. Não namorava. Não conhecia aquela que hoje é minha esposa já há um monte de anos aí. Doido para aparecer, né? Para fazer alguma coisa. Chegando no interior. Chego numa manhã fria de junho. Eu e minha botina. Como você tá vendo aqui, eu adoro uma botina. Né? Meu moletomzinho, então, entro na sala de redação, rapaz, que frio, eu já entrei falando com o cara já, né? Lembro como se fosse hoje, ele estava nessa posição aqui, ó. Camisa de linho salmão, calça verde oliva, sapato mocassim de verniz. Ele encostado lá, aí eu começo a falar assim, ele olha, falou... E falei pra ele, olha que coisa doida, cara, eu vim aqui para entrevistar um piloto de carro e eu não entendo nada de carro, nem sei que é o piloto, nem nada. Ele falou, rapaz, eu também não sei como é que dá entrevista pra televisão, porque essa é a minha primeira vez, também não conheço quem é o cara que vai me entrevistar. Falei, já pensou se o cara for você? Oh, prazer, Ayrton da Silva, Luiz Henrique Gurian, tudo bem? Nisso entra o Salvador Sendin, que era o cara que escrevia automobilismo para o jornal A Gazeta Esportiva. Que era a Bíblia, né? Todo mundo, as rádios do interior, do Brasil... Tudo que é Gazeta Esportiva. Era Gazeta Esportiva. Eu conheci colega que ele ficava ali esperando a banca no interior abrir, pegava a Gazeta Esportiva, ia lendo, ia copiando, outros recortavam, que era o tal de Gillette Press e tal. E aí foi uma entrevista de 1 minuto e 38 segundos pro ar, editada pelo falecido José Góes, que Deus o tenha também. O Ayrton ficou tão grato com isso, gente, tão grato, que um dia ele chegou a me dar uma bronca. Ele falou assim, eu não te convido mais para você ir na minha casa e às minhas festas. Aliás, já não é mais convite. Porque você nunca foi. Eu falei, então tinha dificuldade para andar e tal. E aí a gente fica muito amigo, porque ele corria o campeonato europeu e o campeonato inglês. Mas a Inglaterra é na Europa, já vi isso já. O campeonato inglês, vamos trazer para o Brasil. É como se ele corresse um final de semana em São Paulo, daí 15 dias em Goiânia, daí 45 dias em Curitiba, assim por diante. E o europeu era assim, corria um final de semana na Bélgica, o outro final de semana intercalando na Itália, assim por diante. Ele ganhou os dois no mesmo ano. O europeu com 4 grandes prêmios adiantados, tá? E o inglês com 10. E ele tinha vou contar isso aqui, isso não está em biografia nenhuma deles aí. Ele tinha um telefone na frente de um galpão, onde era casa, cozinha, garagem, tudo dele. E ele morava na Zona Norte, aqui de São Paulo. Sim, no Horto. Na Serra da Cantaria. Isso mesmo. Mas ele, quando foi morar na Inglaterra, ele falava assim, olha, se você quiser, porque a gente foi fazendo coisa, inclusive a mãe dele, eu tenho uma entrevista, a TV Cultura tem isso aí em filme, 16mm, é só procurar no arquivo lá. Falei, dona Edith, a senhora tem algum medo quando o Ayrton está correndo? Ah, meu filho, eu tenho. Que ele não consiga fazer uma curva, bata o carro e morre. Como é que ele faleceu? Ele não tinha nem ido para Tolima, ele corria, isso foi numa noite de sábado, muito frio também no aeroporto de Congonhas. Ele desceu no Rio pegou uma ponte aérea e veio para cá. E aí, só para encerrar, depois disso ele vira o Ayrton Senna, ganhador de tudo e tal, né? A Globo abraça, mas ele sempre foi grato. Tanto é que naquelas coletivas assim, eu fazia algumas perguntas, né? Por exemplo, e ele sempre me salvava. Porque às vezes eu perguntava alguma bobagem, como por exemplo, a McLaren estava com um problema de suspensão, lembra disso? Uhum. Eu falei, Senna, qual a possibilidade de o carro de 6 rodas para melhorar a estabilidade? O Calmon que escreveu, o garoto sempre perguntando bobagem. Ele falou, não, ele tem razão. Que a Tyrrell fez um carro de 6 rodas. Ele falou, não, isso aí já passou pela nossa cabeça mesmo, tal. É que é uma coisa que conversou. Não sei se foi verdade isso, talvez ele tenha falado isso. Mas a Tyrrell de 6 rodas não fez sucesso. Né? Eu sei, mas é por isso que ele falou. Claro. Foi uma coisa que passou na nossa cabeça da McLaren. O Calmon falou,
Nessa você até que foi bem. E aquela outra da mulher que ia correr, tá? Ele tinha dado uma entrevista, quase 1 hora lá no hangar da TAM, tá? Na sala de coisa da TAM. Falei, Senna, vai correr uma mulher desse final de semana. Mulher no volante, perigo constante. Foi a manchete de tudo quanto é jornal, que tinha muita força na época, no dia seguinte. Aí quando ele volta, eu vou, você viu o que você me arrumou? E damos risada junto. Porque todo jornal escolheu o movimento feminista, Giovana Mate da Brabham. Só para nós termos uma pequena ideia, né? Eu perguntei tudo bem pro Goiânia. Olha só o que já veio, né? E aí foi Ademar Ferreira da Silva, que foi o inventor da volta olímpica. Isso também tem muita gente que não sabe, que quando ele ganhou o Mundial, a medalha de ouro em Helsinki, ele falava, um negro de um país subdesenvolvido, que não tinha tradição nesse esporte, ganha uma medalha... O estádio inteirinho me aplaudindo de pé. Eu falei, eu preciso agradecer essas pessoas. É aí que eu dou a volta ao entorno da pista, que eu saí. E você sabe também porque que todo mundo levanta a taça hoje? foi por caso da Copa que o pessoal não conseguiam ver a taça. Sim, essa também o Bellini contou numa época que pouca gente sabia. Ele falou, sabe o que é? Tinha muito fotógrafo, isso falava, mesmo. levanta. Eu peguei. Essa eu e sei. aí virou. É das poucas que eu sei. O Desculpa estender. Tem muita história aqui, mas eu não dei as boas-vindas ao Nossa, que Michelzinho. Michelzinho Guglielmo começou a falar de cena de... Que bom que tirou novamente aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado pela receptividade novamente. Boa tarde ao nosso querido e ilustre convidado, Gurian. Obrigado pelo ilustre. Queria começar dizendo o seguinte. Primeiro que o meu retorno do Rio de Janeiro agora é uma coisa que eu estou fazendo com muita dor no coração, porque eu amei morar no Rio de Janeiro. É maravilhoso. Mas eu estou também feliz de estar de volta aqui com você e a gente tocar o nosso podcast FDP e o nosso programa, o Fala FDP, Paulo. Isso é bom. Isso é bom. Michelzinho que estava aqui no começo, aí foi pro Rio cuidar da vida e voltou. Guglielmo, diga. Não, mas espera, você não vai cortar uma coisa que eu quero falar pro nosso convidado. Pelo amor de Deus, eu voltei. Você não vai dominar sozinho, não. Estou aqui novamente. Queria deixar claro, Guglielmo, que você começou falando de ídolos e tudo mais. Deixar claro que você é um ídolo que eu tenho. Por incrível que pareça. Aí. Porque eu sou um fanático por futebol, sou um fanático por esporte. As histórias que você contou do Ayrton, da mulher, que foi a Giovana Mate na Brabham, que correu. Eu sou um cara que acompanho. E você, Guglielmo, faz parte da minha vida, faz parte da minha infância e parte da minha adolescência, quando eu assistia o inesquecível Futebol Debate da Gazeta com o nosso querido Roberto Avalone. Mesa Redonda Futebol Debate, sim. Isso, ao lado do meu já é uma pai. segunda geração. Mesa Redonda. Já, a primeira... Não, sim, a primeira... A primeira um pouco mais antiga. Sim, que tinha o Gerão de Castro. Zé Italiano, Dalmo Pessoa. Dalmo Pessoa. Milton Peruzzi. Perfeito. Mas antes da Gazeta, quem é primeiro, a Gazeta ou a Cultura? É cultura. Pro Guglielmo é cultura. Mas eu só queria deixar... Para a história da comunicação, cultura. Não, sim, mas você também foi primeiro cultura, depois Gazeta, Primeiro né? cultura, depois Gazeta e SBT. Pra você ver como eu acompanho. É fato. E falar só pra terminar a minha idolatria, porque eu ficava ao lado do meu pai, meu falecido pai, que era um doido por esporte, e a gente vendo aquilo e você sempre participando e fazendo grandes entrevistas. Então, queria só externar isso. Obrigado. Ele falou uma coisa que eu acho muito legal. Para você que eu sei que é estudante, que nos acompanha, que acompanha aqui o FDP. Não vira essa de eu sou repórter de futebol. Para começar, é feio falar futebol, né? Teatro. Para mim é teatro e é futebol. Então, a TV Cultura me deu isso, graças a Deus, com Orlando Duarte, Luiz Noriega, José Góes, Carbone, toda aquela equipe maravilhosa, Xará, Ariel Vargas. Você troca com o Cicarelli? Sim, ele é um apresentador da Hora de Esportes ao meio-dia. Aliás, hoje acontece uma coisa engraçada. Outro dia eu fui ao Morumbi, vinham descendo 3 pessoas. Um senhor já... um pouco mais novo que eu e um garoto assim, de uns 15, 16 anos. O cara falou assim, cara, falou pro filho dele, eu chegava do cursinho, jogava minha mochila no sofá lá e assistia esse cara, não sei o quê, não é, pai? Ele falou, Pô, aí o menino falou assim, puxa vida, hein, pai? Eu falei, 3 gerações, cara, é brincadeira. Mas Guglielmo, dentro desse contexto, tá? Que você tá falando, e você falou agora
direcionada? Só para encerrar a questão, presidente, não fixe só num esporte, não. Na cultura, inclusive, a gente tinha muito espaço e pouca gente. Então, ali eu aprendi a fazer basquete, vôlei, futebol, demolir Shankar... 36 mas esportes. eu quero chegar nisso. Eu quero chegar nessa geração nossa, tá? Que o Michel assistia, que esse pessoal de 22 anos, eu não consigo fazer mais ou menos uma ideia de 30. tempo, que assistia essa geração. E você tem a geração atual, Sim. tá? Que são filhos de alguns, tudo. Mas essa geração de ouro não vai ter mais, né? Essa geração que você trabalhou, que eu conheci, que se encaixa, o Avalone, o Orlando Duarte, Noriega. Orlando Duarte, Dalmo Pessoa, e assim vai, Cicarelli, João Zoforlin, que faleceu. João Zoforlin. E essa geração nova, o que parece que não dá muito valor para todo esse pessoal que desbravou justamente isso, né? Primeiro porque muitos deles não pesquisam. E outros acham que o futebol hoje só se joga na Europa. E que esporte, além do futebol, é só o basquete. Então, isso aí eu vejo um grande erro. Mas tem sim, tem excelentes profissionais muito bons nessa geração de agora. Muitos estudiosos, muitos que eu tenho um enorme carinho. Muitos deles nem me conhecem. Eu não vou falar nomes aqui, porque como são muitos, eu vou esquecer algum. E aí vai ficar chato. Mas você não acha que hoje ficou um pouco mais direcionado a isso? Tá? Então eu tenho um comentarista, um narrador só de futebol. São poucos que você consegue ver que tem uma rede Mas de isso aí está como na medicina. Outro dia eu tive um problema na mão. Eu fui ao médico, ele me examinou o braço. Seu problema da sua mão, você tem que ir no especialista de mão. Aí eu fui no especialista de mão, ele chamou um cara que trabalhava com ele no escritório e falou, não, o problema da sua mão tá porque esse dedo, quer dizer, você tem um cara, né, que é especialista do dedo, da mão, do punho, do antebraço. E antigamente não, você tinha que fazer de tudo, porque como eu falei, era pouca gente, muito tempo. E a cultura justamente tinha esse nome, o Ronaldo tinha essa preocupação de fazer o esporte didático. Aí ele botava assim, garoto, vai lá fazer o rugby. Tá, e você tinha que se virar. E na nossa época, só pra avisar que não tinha assim? internet, não vai tinha lá, nada. procura o Michel. O Michel já jogou isso daí e tal, quebrou a perna, tá parado, bota ele do seu lado lá, fala RTC, Rádio Televisão Cultura, com você, não sei o que tem, fazendo boa tarde, Michel. Tá, e vai perguntando pra ele o que você tiver de dúvida, que certamente é o que tem de dúvida. E nisso aí eu ia aprendendo. E quem nos ouvia, nos via também aprendendo. Só pra gente direcionar alguma coisa, essa época do Cultura era a época que a Cultura passava o tempo do jogo às quartas, 10 horas da noite. Você é dessa época? Claro que você é, né? Você tem a minha idade. Tava começando a terminar. Ela passava... o tempo do jogo... Da quarta-feira, 10, 11 horas da noite. Acabava o jogo, era começava... Tupi que passava, TV Tupi. Não, era TV Não, Cultura. depois a Cultura também fez... A Record fez uma época também, há muitos anos atrás. A Cultura, nesse período que eu estou lá, compreendido de 81 até 87, ela trabalhava muito o que é hoje chamada a divisão A2 do futebol paulista. A gente chamava de intermediária. Eram os clubes que iam subir para pegar Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e tal. Então a gente viajava esse interior inteiro aí, porque a Cultura espalhou retransmissora pelo estado inteiro. E a gente tinha a RTC, a imagem de São Paulo, que era a melhor imagem de televisão do Brasil. Ela tinha equipamentos de ponta, profissionais de ponta. Tanto é que a Globo, na época, ela adorava quando a Cultura gerava, porque ela não tinha caminhão de externa aqui em São Paulo. Então, gerava a Cultura, gerava a Gazeta. A Gazeta, sim, teve a primeira unidade colorida da televisão. Tá? Mas a melhor imagem era da Cultura. A Cultura era o seguinte, você tem uma base, nas salas de videotape você tinha que entrar com propé, os técnicos trabalhavam de jaleco branco e trabalhavam com uma touca. E você não punha a mão em equipamento. Ô, louco. Você falava, eu quero esse pontinho aqui, por favor, 23 e 31 e 12, e liga nesse aqui, e o cara voltava lá, o quadruplex, você não punha a mão em nada. Gurguinha, diferente dos outros lugares que eu trabalhei, que o cara pegava um pedacinho de palito de fósforo. Só pra gente ter uma ideia, como é que o Gurguinha sai de Batatais e chega
na Rede Cultura? A minha mãe, ela está com 99 anos. E eu brinco o seguinte, que ela gosta de rádio, mas ela liga uma vez só, que é quando acorda. E desliga quando vai dormir. E minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito. Meu pai, tinham restaurantes, bares, aí era uma vida louca, cara. Elas trabalhavam 20 horas por dia, 19 horas por dia, não sei como é que eles aguentavam. E minha mãe ficava, tudo que ela fazia tinha o radinho ali do lado. Eu falava, poxa, como é que é? Tanto é que uma vez tinha uma novela, estava chegando no final, eu tiro a tomada e começo a falar, o que você fez, menino? Não, quero que a minha voz saia aí. Eu falo, mas não é por aqui que a voz vai sair, liga isso logo. Aí ligou, era a rádio a válvula, até o rádio esquentar de novo, começar a falar, já foi pro saco aí o final da novela. E meu pai tinha um bar-restaurante na cidade de Batatais, ao lado da Rádio Difusora, que era do falecido João Molino, um empresário que tinha algumas rádios pelo interior. E ele era muito amigo do meu pai, ele ia lá no bar, tomava café, água com gás, e meu pai toda hora ia lá na rádio conversar com ele e tal. Então isso, eu tinha 5 para 6 anos de idade. Então se você for pôr no papel, o meu primeiro esporte, o bote, porque meu pai tinha uma cancha de bote no restaurante dele, e que o senhor Hipólito cuidava e ele me dava os bolinhos assim para ficar brincando ali, porque eu era pequenininho, não conseguia pegar a bola grande. E a rádio do lado. Aí eu vou para Ribeirão Preto e continuo com esse negócio de ouvir rádio de noite. Você sabe muito bem disso, Michel. As rádios do Rio, elas têm uma penetração grande no Nordeste, porque a explicação técnica é o seguinte, como elas estão voltadas para o oceano, não tem nada que interfere o sinal. E a água salgada era bom condutor do sinal do AM. Sério. Jamais e aí eu ficava ouvindo Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Nacional, e eu sempre tive muita paciência para ouvir programas assim, documentários, contando a vida das pessoas, contando situações e tal. Eu vejo demais isso até hoje. E aí eu vou me envolvendo com aquilo, começo a aprender rádio em Ribeirão Preto, com Pedro Gilberto Fabiani, José Júlio da Costa e Silva, e outras tantas pessoas que me ajudaram por lá, Francisco Jovino Campos, Miguel Liporassi, Elton Pimenta, nossa, tantos, gente, é até um erro que eu cometo de falar não, porque são mais de 100 pessoas que me ajudaram ao longo da vida, aí você fala de 5, 6, 8, 10, é até um erro. Mas aí é o seguinte, eu tinha trabalhado em todas as rádios de Ribeirão já tinha participado de alguns jornais lá. E aí teve um quiprocó lá que eu fiz uma denúncia não, me ligou uma fonte e disse o seguinte assim, olha, vão sortear os camarotes hoje no comercial, só que quem vai ficar é o Paulo, é o Michel, é o não sei o quê. Falei, mas você já tem a lista dos caras? Falou, porque vai ser tudo feito escondido, não teve convocação e esses caras vão estar só eles lá. Sorteio de... Eu falei, peraí, esses camarotes são os centrais. Ele falou, isso mesmo, 6 do lado direito, 6 do lado esquerdo, os únicos que estão prontos e cobertos. E eu fui pro ar e falei. O presidente do conselho, que era um anunciante da rádio, falou, manda esse moleque embora. Outro dia ele atendeu um telefone lá, deu uma notícia que não era para dar, de um jogador que era para vir e tal. Aquele ímpio, né? Tinha 17 para 18 anos, gente. Tinha um gás terrível nessa época. E aí eu fiquei muito chateado com aquilo, porque eu já tinha sido premiado lá na Associação de Ribeirão, muita gente conhecia, né? Tinha um trabalho de um garoto, talvez o mais jovem da crônica de Ribeirão Preto. E os colegas, né, aquilo que eu te falei, o cara já era consagrado, ele chegava 5 minutos antes do programa e o que ele falava era lei. Eu achava que eu tinha que ganhar na produção, tinha que ganhar no trabalho, né, para tentar chegar perto dessas pessoas. E aí eu fiquei muito chateado com aquilo e meu pai falou assim, filho, se você tiver que se afogar, se joga no mar. Não se joga numa poça d'água não, que você vai passar vergonha. Aí eu vim para São Paulo. Só que o dia que eu desembarco aqui em São Paulo, a Rádio Capital tinha mandado 200 profissionais embora. E que ano que é isso? 1981. 81. Aí tinha, olha os caras que foram mandados embora, Roberto Silva, Juarez Soares, Marco Antônio Matos, olha a galera. Eu falei, meu Deus do céu, eu com a minha malinha naquela antiga rodoviária. Júlio Prestes. Que tinha o teto colorido. Isso, Júlio Prestes. Eu falei, eu vi o cara com o radinho ligado lá, né? Falei, eu vou embora para Ribeirão, vou montar nesse ônibus aqui, vou voltar, porque se esses caras foram mandados embora, eu que sou ninguém... Aí minha irmã foi me encontrar com meu cunhado lá, eu fui para eles e tal. Mas por que isso? Porque a TV Cultura tinha feito Jogos Abertos em Ribeirão Preto.
E aí eu fiquei muito próximo do Carlos Eduardo Leite, que abriu muitas portas para mim, o Dudu. Aí ele me apresenta Luiz Noriega, que me apresenta o Pedro Tadeu, que me apresenta o Orlando Duarte, que fala, vai lá um dia tomar um café com a gente. Não é que eu vim? E tomei vários cafés. E aí vai ficando, vai mexendo, vai perguntando, vai especulando. Chegava lá às 7 da manhã, saía às 8 da noite. Pô, trabalhava mais do que muito funcionário da empresa. Aí até que surge uma possibilidade de eu cobrir umas férias lá. Mas eu não sabia nada de televisão. Os caras, não tem importância. Você vai fazendo o que a gente vai te pedindo, aí tudo certo. Aí outras férias. Surge então o convite da Rádio Gazeta, feito pelo Tony José. Tony José, que era irmão do Luiz Carlos. Que era da capital? Não, Tony José trabalhou na capital. Sim, também. Irmão do Luiz Carlos, que na época era Santos, mas hoje é o Quartarolo. Tá? Por que isso? Porque o Álvares Bittencourt, que era a voz padrão da cultura na época, que era a voz da Rádio América aqui no Brasil, ele falou, garoto, tem uma oportunidade de rádio que te interessa? Falei, claro que interessa. Só que eu era menino, não tinha habilitação, não tinha carro, fazia tudo de ônibus, e caipira não gosta de gastar dinheiro. Eles brincam, inclusive, que lá em Batatais, a gente, quando tinha dor de cabeça, amarrava um comprimidinho numa linha, né? A hora que a dor de cabeça passava, você puxava para tomar de novo. Para economizar. E aí foi muito difícil conciliar os dois, mais escola, tudo, né? Eu ganhava 96 mil cruzeiros na Rádio Gazeta e 93 mil cruzeiros na TV Cultura. E era cachê que a gente falava. O outro falou, vem cá, garoto. Que história é essa que você está trabalhando em 2 lugares? Tem hora que você chega atrasado lá, tem hora que você... não é, Orlando, eu gosto dos dois, eu tô querendo ganhar um dinheirinho. Quanto você ganha lá? Tanto, tá? Então, a partir de hoje, você vai ganhar 450 mil, mas eu quero que você fique só aqui e vai voltar a estudar. Boa. Já falei com o João de Gênio, você vai estudar no Objetivo, papapá. Aí eu fui lá, peço para sair, o Flávio Araújo, que era o chefe da equipe. Flávio Araújo. Não vai, garoto, você tá indo bem, coisa e tal, de ficado 6 meses nos dois. Mas aí eu fico só na cultura e depois sai, porque aí mudava o governador, era uma coisa de louco. Né? E hoje, se fosse para você escolher, televisão ou rádio? Não faça isso, Paulo. Isso aqui é a mesma coisa que você pedir, qual dos filhos que você gosta mais? Não, eu tenho muito amor pelo rádio, porque foi no rádio que eu comecei. No rádio eu fiz de tudo, Paulo. Eu começo como um menino sentado na técnica, vendo como é que trabalhava o operador. Até vai lá na discoteca buscar um disco pra mim. Mas você não foi rádio escuta. Rádio escuta você não foi. Foi sim. Fui. Eu ficava com um rádio na Rádio Bandeirantes, um rádio na TV Tupi, um rádio não sei o quê, que ficava com 4, 5 rádios numa salinha. Quem de Ribeirão Preto é um calor, gente, que vocês acham que aqui em São Paulo, quando faz calor, vocês não sabem como é que é Ribeirão. E eu ficava lá assim, cheio de papelzinho, né? Comprava Gazeta Esportiva, comprava tudo com o dinheirinho do meu bolso ali, e ficava ali. Aí saía o gol, eu corria lá no estúdio. Aí, dava né? Um papelzinho. E tinha rádio que era assim, aí as rádios grandes de São Paulo ligavam na rádio, falava assim, quanto tá Botafogo? 0-0, 30 minutos, primeiro tempo. Aí eu passava pro Paulo Edson na Bandeirantes, ou o Marco na Tupi, coisa e tal. E era assim que funcionava. Hoje não, hoje o cara liga um computador. Que é isso? Olha que interessante, o Paulo falou em rádio escuta, eu fui lembrar de um detalhe que talvez você me ajude. O quê? Meu pai trabalhou em rádio escuta. Eu era uma criança na Rádio Capital, ali na 9 de julho. Você já falou 3 vezes do seu pai, mas não contou quem é seu pai. Meu pai, Roberto Carvalho, meu pai foi radialista no Rio Grande do Sul, depois veio a São Paulo, trabalhou um pouco em rádio, trabalhou na Rádio Capital. Rio Grande do Sul. Isso, meu pai... Quando ele veio para São Paulo, ele veio para trabalhar na Rádio Marconi. Antiga Rádio Marconi. Sim, que revelou muita gente. Vanderlei Nogueira. O Juca Kfouri, não, o de Goiás. Como chama? Cajuru. Não, Cajuru não trabalhou na Marconi. Não, fiz confusão. Você falou o nome dele agora. Quem trabalhou? O chinesinho ótimo da Globo. Juarez Soares. O China, falecido China. Era nosso vizinho aqui. Morava pertinho daqui, na Rua Faustolo. Pertinho. Na Romana. Então, aí eu, lembrando disso, eu era criança, tinha 5, 6 anos de idade. Meu pai na escuta, ele ouvia, a gente sempre gostava de ouvir Grenal, quando tinha, ou algum jogo do Sul, mais de uma rádio, e eu era... No Sul só tem o Grenal, né? Eu era... Caju, pô, sou de Caxias. Respeita o Caju. Eu lembro do pai escrever e eu correr e levar até o estúdio. Era Passava assim. pela piscina. Passava pela piscina o teu pai ainda tinha você. Eu tinha que... E aí, quando você saía correndo pra ir pro estúdio, acontecia alguma coisa naqueles 30 segundos ali.
Sérgio Lagarto, olha de quem eu lembrei. Era um cara lá que, olha, lembrei agora o nome dele, que era na época um radialista. Mas Muito então. nome tinha o Lagarto. Oi? Ele tinha muito nome. Então, eu lembrei agora. História. Mas assim, veja como a questão da rádio que o Paulo tá falando, né? Rádio ou TV, tudo. A rádio traz pra gente histórias de sempre. É a grande escola. Mas e aí? É a grande escola. Mas É a grande aí, escola. mas qual é o filho preferido? A televisão ou o rádio? Não, não tem, os dois. Eu amo os dois, faço com muito carinho. Claro que a televisão chega num ponto que a tua imagem envelhece, o cabelo cai, o cabelo fica branco, aparecem as rugas, a visão do cara vai ficando menor, ele passa a usar lentes corretivas. E o rádio também te judia, porque a voz vai ficando cansada. Hoje, por exemplo, a minha voz está cansada porque eu fiz um exame muito delicado no Hospital AC Camargo. Eu precisei ser entubado, tomei anestesia geral e a questão da intubação, ela judia muito da garganta. Então eu tô com isso aqui tudo dolorido ainda. E não é falha do médico, é um procedimento normal. Então quem não trabalha com a voz, não trabalha com isso, tudo bem, vai passar lá uma semana, 10 dias e isso vai desaparecer. Mas no meu caso hoje minha voz está muito cansada, até porque eu falo muito, vocês já notaram isso. Não. Eu não percebi. Isso é um detalhe. E eu atendo rádios ainda em Jundiaí, a Rádio Difusora, a Rádio Cativa em Jataí, aí rádios de outros estados, os times vêm jogar aqui, caso de Minas, caso de Belém do Pará, que nem eu te falei, Goiânia, os caras ligam. E hoje aqui em São Paulo, no mercado de São Paulo, recebeu algum convite? Eu tô doido para receber um convite do FDP. Então eu vou falar. Eu acho que eu tenho uma surpresa, hein? Tá conversando com o nosso diretor aqui. Eu Tá tenho conversando uma com o nosso surpresa. diretor. Eu fiz 4 jogos com o FDP e fiquei apaixonado. Principalmente Fizemos quando jogos. um dos líderes da equipe leva o lanchinho, que é uma esfirra maravilhosa que eu não sei onde ele pega. Ai, Giovanni. Uma fruta, É. uma barrinha de cereal, um chocolate e um suquinho. Aí é maravilha, Que né? isso, mas esse líder tá gastando dinheiro, hein? Tá. Hein? Ele gastava dinheiro com lanche do que com cachê. Era melhor comer do que receber. Eita. Mas tomou umas punhaladas aí de alguns que ele pegou pela mão pra arrastar, mas tudo bem, viu, Paulo? Isso acontece. Esse não dá volta. Isso acontece. Eu vou dizer, tem coisa que é melhor perder do que achar. Eu pedi a demissão uma vez de um grande canal de televisão aqui em São Paulo em solidariedade a uma determinada pessoa. Aí eu volto na emissora, me pagaram tudo, direitinho, tudo belezinha, não ficaram devendo nada. Só que eu encontro o fulano, o que você tá fazendo aqui? Veio fazer o acerto? Não, me entendi com os homens aí, vou ficar. Falei, eu tô saindo de você, pô. Puxa vida, obrigado, hein? Tchau. Eu tenho só uma coisa pra falar. Isso se chama ser humano. Nunca. Você sempre vai ter uma surpresa com Nossa. ele. Mas a vida vai, a gangorra. Mas a grande, eu não sei se pra essa A gente... grande escola é o rádio. Sem dúvida nenhuma. A rádio... E eu dou um também acho. conselho pra você, estudante. Volto a me dirigir a você. Vai pro interior e trabalha numa rádio do interior. Porque na rádio interior eu fiz de tudo, cara, de tudo. Eu varria a técnica, eu alinhava os discos, eu limpava ali a agulhinha, eu alinhava os comerciais que eram feitos em disco de acetato, que Isso eram mesmo. discos de alumínios recobertos com vinil. Sabe? Eu passava flanelinha ali na... Porque isso, o cara que me ensinou, o Pedro Gilberto Fabiani, fazia. Entendeu? Eu deixava a porta aberta para arejar, porque tinha cara que fumava na técnica. Evidentemente que o convidado aqui é você, mas uma das primeiras vezes que eu falei em rádio, eu também, em 87, 86... Ah, filho, não me lembro. desculpa, eu já tinha 12 anos de rodagem. E a gente tinha E não pinta o cabelo, não tenho nada contra quem pinta. a hein? jornada esportiva era 4 horas da tarde. Era. E eu chegava E você às abria 4. as 2. Não, mas eu não fazia. Eu só ficava no final, porque a gente é da época que você dava lá os resultados. Campeonato Cearense, primeiro turno, segunda rodada, tal. Campeonato Baiano, segunda rodada do primeiro turno. E você dava os resultados da... Só que na Rádio Universitária de Guarulhos, Michelzinho, tinha um programa de música italiana de manhã. E o campeonato italiano era de manhã. Era. E o cara O falava... Bandeirantes transmitia com o Silvio eu Luiz. queria tanto que quando chegasse Ele e o meio-dia... falecido Silvio Lancelotti. Silvio Lancelotti. meio-dia, 1h, viesse alguém aqui para dar os resultados do campeonato italiano. E sou eu. Tá vendo? Então eu ia pra rádio
chegava lá 11h30, 11h40, para dar os resultados do campeonato italiano, que já tinha acabado a rodada. Meio-dia, mas não durava 5 minutos, 6 minutos. O italianão fazia o programa, falava, agora você dá os resultados. Eu acabava, eu ficava na rádio até as 4. Até as 4. Pra fazer Pra ficar só até o final. Mas, porém, contudo, todavia, 22 anos de Gazeta. 3. 23? Na última passagem. É? E lembra que eu te falei? Que em 83 eu trabalhei lá na Rádio Gazeta pela primeira vez. Depois eu volto em 87, quando fui demitido da TV Cultura, que eu quis dar uma porrada num mau caráter que tinha lá. Você é tão calmo. Aí o Avalone me abraça carinhosamente. Eu fico 1 ano lá. Vou para o SBT, que tinha o projeto de Jogos Olímpicos na China. Fui para ficar 6 meses e o Avalone sabia que eu queria ficar lá 6 meses, que eu queria viver uma rede nacional, do peso do SBT. Ele falou, não, você vai, não dando certo lá, você volta para cá. Eu acabei ficando quase 2 anos lá. Aí eu me caso. E aí eu trabalhava lá, e trabalhava em rádio, e trabalhava não sei o quê, e minha esposa trabalhava de segunda a sexta. E sábado e domingo ela ficava sozinha em casa. Eu falei, caramba, esse negócio de sábado eu folgo num emprego, mas trabalho no outro, no domingo trabalho. Eu não folgo nunca. Meu casamento vai pro vinagre desse jeito. Aí, de comum acordo lá no SBT, porque o SBT também na época era assim, tá faltando matéria, põe esporte. Tá sobrando matéria, tira esporte. O SBT sempre foi louco. Naquela época era assim. Não, mas continua assim, continua assim. Na verdade, o tio Silvio, ele sempre mexeu em tudo, quanto mais no esporte, né? O Silvio chegava de manhãzinha Agora o Galvão Bueno não tá na SBT agora? Galvão Bueno, Mauro Naves, que eu tive a felicidade de encontrar no Rio de Janeiro. Ele, Mauro Naves, o Thiago Life, é a equipe de esporte da Copa do Mundo. Que é o genro do falecido Pato, Silvio. agora, e justamente, o Pato vai ser o Saporeiro comentarista. tá lá. Mas se o Brasil perder a primeira rodada, já tiram do ar também. Não, mas o Silvio era o seguinte, o Silvio chegava assim, era camisa social dentro da calça, tá? Ele não usava blazer nem nada, uma pasta, e ele chegava e falava, Paulo, Michel... Fulano tratava os mais antigos, os que ele não conhecia, bom dia, boa tarde. Mas você sentia que as pessoas ficavam assim, uns ansiosos, outros amedrontados, outros extasiados. Porque é bom lembrar. Mas ele sentava na mesinha dele, ele tinha um gravador de rolo lá, ele ligava e falava assim, isso é para fazer assim, para fazer assar, aquele, tá ok? Tá, bom dia. E distribuía aquilo, cara, e... A reunião dele era 5 minutos. É porque pouca gente não se lembra, e vocês dois vão se lembrar, é TVS, né? Isso, começou a TVS. Isso, antes de se SBT. Teve a pachorra de passar um jogo da Copa do Brasil só o segundo tempo. Porque o Ratinho não liberou o horário, o Silvio Santos não peitou o Ratinho. O Ratinho falou, só vou entregar, um exemplo, às 10h30, e Corinthians e não sei quem passaram só o segundo tempo. Você aí que tá nos... pode entrar na internet pra ver que teve essa história, Michel. Você lembra disso ou não? Lembro. Passou só o segundo tempo, pra ver a importância que eles davam. Agora, eu volto àquela questão, por que o rádio do interior? Porque no rádio interior, hoje as rádios, na época, as rádios de Ribeirão Preto operavam 20 horas. Elas fechavam 1 da manhã e abriam às 5. E eu fiz todos os horários lá, que eu comecei como operador de áudio. Então tinha um horário que era das 5 às 10, na terça era das 10 à 1 e depois das 6 às 8. As quartas era das 8 da noite até 1 da manhã. A quinta era de 1 da tarde até às 6. Na sexta-feira era a folga do folguista. E aí um final de semana inteiro para cada um, eram 4 fixos, e no quinto era o fim de semana. E ali eu fiz de tudo. Mas caminhando, aí tava na Rádio Gazeta e no SBT, aí chegou na TV Gazeta. Então, na TV Gazeta depois da saída da TV Cultura. E ao mesmo tempo eu estava na Secretaria do Menor, que aí eu resolvi parar com coisa que eu achava que não devia fazer as duas coisas. Então, fiquei só na Secretaria do Menor, fico lá quase 3 anos. Quando eu saio, aí eu fui falar de novo com o Avalone, que de novo abriu os braços, que de novo me levou para a televisão. Aí surge um convite para voltar para Ribeirão Preto. Eu volto para Ribeirão Preto, fico 8 meses lá. As coisas não foram como conversadas, o projeto não... tinham muitas ex-esposas no projeto.
Aí é complicado. Nossa Senhora Aparecida, nem te conto. Aí, o que acontece? Eu volto para São Paulo, porque o Avalone de novo me abraça. E aí é que eu fico até 2014. Em 2014, eu cheguei a pesar 122 quilos. Tá. Pressão alta, estresse, dores de cabeça, que não... coisa e tal. Aí... tem um quiprocó lá na Gazeta, que um dia posso contar para vocês, e eu sou demitido. Mas eu atendia 4 rádios, fazia evento, dava aula... Vocês pegavam essa demissão? Não. Tá. A demissão é uma coisa que... Quer dizer, esperava, mas esperava. A gente sente, mas não espera, né? A gente sente, mas não espera. Você já ouviu falar em ciúme de homem? É pior que ciúme de mulher. E aconteceram algumas coisas muito estranhas ali, de gente que já não está mais lá, gente que já morreu, gente que vai morrer logo lá também. E tudo bem, seguiu a vida. Aí, hoje eu tô pesando 92 quilos, tô acima do peso ainda, mas aí você fala, mas o que você fez? Nada. Passei a viver. Aí, como eu tô te falando, atendia 4 rádios, depois o Éder Luiz me chama, faço um trabalho com ele na Rádio Transamérica, passei a fazer mais... Aí eu acabo aposentando. Aí um dia minha mãe falou, você escreve muito nesse caderninho, o que você tá falando? Eu tô fazendo as contas. Eu tô trabalhando muito menos e ganhando muito mais que quando eu tava na Gazeta e não tô sofrendo. Entendi. Entendeu? Isso muito. Aí, então hoje é aquilo que eu te falo, eu atendo rádios, a convite do FDP, que eu já atendi recentemente. Ontem à noite eu apresentei um evento, tem um outro para apresentar depois de amanhã, e vou tocando o barco, cara. Você não pode nunca achar que a vida acabou ali, acabou com aquilo. Entendi. Eu tive 2 situações para voltar para a Gazeta. Mas uma eu nem quero contar aqui, porque senão... Mas a Gazeta hoje não mexe mais com futebol. Mexe. Sim, pô, Mexe. tem o Mesa Redonda, gringo. Sabe o que Não, a Rádio Gazeta. Ah, não, a Rádio mas você tá Gazeta falando acabou. TV, Só tá existe falando TV. a Gazeta FM. é? A Gazeta FM. É isso. música, estilo Mas a variado. Gazeta tinha futebol. Sim, mas repórter. agora Sim, pergunta... eu fiz parte do Disparado no Esporte, Claro, que era Disparado do no Esporte. Flávio Araújo, e depois trabalhei com o Pedro Luiz. Mas a Gazeta hoje tá negociando a Copa Paulista e... Deixa eu ver o que Então, eu o li. Emílio Ambrosio lá, que é um cara que sabe muito de televisão. Muito. Ele não me conhece. E a dois parece um número. Mas eu o conheço e sou muito fã do seu filho, que é o Zé Renato Ambrosio, que é um garoto... Imagina um cara de coração bom, de cabeça boa, inteligente, humilde, trabalhador. É esse garoto. O garoto vai crescer muito ainda na profissão, mas muito, muito, muito. Talvez uma coisa te impeça de crescer mais, viu, Zé? Porque você é muito humilde. Tá. Ser muito humilde. E teu pai vai te dizer um dia que você, nessa profissão, se você for meio humilde, os caras pisam em você. Mas você é sensacional. E o Zé tá mudando tudo. Ele, a Algaraz lá, que é a superintendente. Stock Que é Car, gente que Stock entende Car. de televisão hoje, gente que entende de televisão, tá cuidando da TV Gazeta. isso Tinha mesmo. uma Isso é época legal, que era o amigo do amigo que contratava o amigo, tinha um chefe do transporte que não sabia dirigir, não tinha habilitação, tinha um coordenador de transporte que ele foi separava medicamentos numa empresa e estabelecia horário para carro sair, você tinha 2 elevadores, Não, chegava um minuto atrasado, ele tirava seu carro. Não, nossa, E você passa isso 23 anos, cara, vem úlcera, vem... sem faltar com respeito a ninguém. Uma grande casa, hein? Uma grande casa, me pagaram tudo, nunca tive problema. Mas tinha algumas coisas Mas lá... por mais que você... Por mais que não podiam ser como era, Michel. Michelzinho Mas Gurgel. você não pode colocar 3 equipes de televisão e uma de site numa van e começar a fazer um pinga-pinga. Você deixa um em Interlagos, deixa o outro no CT da Portuguesa, deixa o outro no CT do Palmeiras, deixa o outro no CT do Corinthians. E depois você manda essa mesma van e recolhendo esses caras. O último que chega perde o treinamento. Mas é independente. Isso porque o moço que era chefe do transporte fazia distribuição de medicamentos numa empresa. Que é diferente você separar 4 Esse cara caixas era de bom de aspirina, logística, hein? 2 de antiácido, ou de mertiolate, entendeu? É Esse outra cara era bom coisa, de cara. logística. Independente dessa questão. Por exemplo, você é logística, um educador, você tem uma escola, correto? Correto. Se você botar um alfaiate para dirigir a tua escola, em um mês ele vai quebrar você. Mas se botar você para fazer um terno, em uma semana você quebra a alfaiataria. cada um na sua. Ou você vai aprender a ser alfaiate, tá?
ou o alfaiate vai aprender a ser educador. Agora, deixa Mas tudo com seu tempo. Mas Claro. independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, aí a gente vai usar um pouco o nosso saudosismo. Eu não sei se é até os dois. Não, gente, temos que parar com esse negócio de saudosismo. A história é a história. A história tem que ser respeitada. Isso mesmo. Perfeito. Eu trabalhei com os maiores nomes do rádio, da televisão e do teatro do Brasil. Eu era um cara que o Abu Janra deixava assistir ensaio dele e ele não gostava que ninguém dizia. Aí tinha o Nivacil da Silva Gomes, que era um excelente iluminador na TV Cultura, e falou: ô garoto, o homem agora, você sabe, né? Vai começar pra valer. Ele falava: não, deixa eles ficar, porque você é louco. Louco pode ficar. Quem não é louco não fica não. Pode ficar. Mas eu Aí ele concordo. fazia a cena, ele virava e falava: o que você achou? Eu falei: você tá louco, Jean? Eu vou falar pra você o que eu achei? Você tá maluco? Tá maluco? Não faça isso. Mas dentro desse contexto, só para pegar a opinião de vocês dois, desse contexto do Goiânia, é o seguinte: que por mais que você queira, a mesa redonda, depois que perdeu o Avalone, não é a mesma. Não tem jeito. Por mais que você queira assistir, por mais que você queira ver, passou lá o Flávio, hoje tá o Garrafa, passou... Não dá. O Avalone, ele era o... Ele criou um estilo, ele criou uma marca. Porque o Avalone, ele tinha trabalhado em rádio, ele tinha trabalhado na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, ele contava muito essa história. E foi difícil a adaptação dele, e porque ele não se encaixava. Até que um dia ele fez um comentário em cima do Oswaldo Brandão. Como treinador, pode ser um excelente, não sei o quê. E o Fernando Vieira de Mello adorou essa frase dele e ele é fixado. Ele volta só pro jornal, depois ele vai pra televisão, tinha uma disputa interna lá, eram duas equipes num canal só, que absurdo. Era uma equipe que tinha o Perão de Castro, o Dalmo Pessoa, o Sargentelli, quem mais que tinha? O Milton Peruzzi. Você é italiano? Não, o Zé Italiano já não estava nesse grupo. Tava mais. E outra equipe que tinha o Avalone, tinha o pessoal todo, então tinha uma disputa por espaço, que no fim, a equipe que era dirigida pelo Avalone prevalece, os outros tomaram seus caminhos. Porque o forte da mesa era o Avalone. Era a paixão do Avalone Era pelo jornalismo. Como chama o corintiano? O Chico Lang, O Márcio Nossa Bernardes. Senhora Márcio Aparecida. Bernardes. Hã? Nossa Senhora Aparecida. Chico Lande, o Nossa Senhora Aparecida. Parecida. Márcio Bernardes. O Bambambam? O Bambambam. O Bambambam, quando estava em Ribeirão Preto, ele tinha uma agência lá. Essa é verdade, hein? E ele era correspondente da Rádio Globo. Ele ligava pra mim e falava assim: e aí, garoto, foi no bafo? Fui. E lá, o que tem? Teve isso, teve... Ah, mas isso aí eu já tenho. Tá bom. E no chulé? Ah, aconteceu isso. Jorge Vieira fez assim: ah, mas isso eu já tenho. Ah, então... né? Tudo bem. Aí ele fez isso, ligou umas 3, 4 vezes seguidas. Na quinta vez eu falei: vamos fazer ao contrário, Márcio? Você me fala o que você tem. Isso é verdade. E se você tem tudo que eu já tenho, aí não preciso te passar nada. Se eu sentir que você tem alguma coisa que eu não tenho, ou vice-versa, se você falar alguma coisa que eu tenho e você não tem, eu te digo: não, mas sabe o que é? Hoje, excepcionalmente, eu não consegui fazer nada. Falei, Quantos anos o Avalone ficou no Mesa Redonda? Aí você vai. Aí só o Gurião pra falar, mas. Ele começa em 91, se minha memória não me trai nesse momento, e ele teve alguns momentos lá. Teve gente lá dentro, né? Que prejudicou muito a saúde dele, a Valória, né? A briga com o Milton Neves. Não. Mas Não. Gente que ele ajudou muito, muito, inclusive financeiramente, e apunhalou a Avalone pelas costas. Porque você pode apunhalar um cara pelas vezes, tá numa briga, você mete apunhar no cara, opa, agora apunhalar pelas costas é muito difícil. É muito duro. E aí o Avalone, ele tinha um problema de saúde. Tinha. E esse problema de saúde é agravado justamente porque, né, você começa a achar que seu supercílio esquerdo aqui é caído. Eu falo todo dia pra você assim: nossa, você viu que seu supercílio caiu um pouquinho mais? Nossa, você não vai cuidar do seu supercílio? Você vai ficando tão complexado com aquilo que no fim você começa a achar que você tá cego. Verdade. E foi o que fizeram com o Avalone. Por isso ele teve todo aquele distúrbio, aí ele sai. Quando ele volta num primeiro momento bem, continuam botando pilha nele, e ele continua a sentir, volta a sentir mal, coisa e tal, aí se afasta, vai para a Rede TV, vai para Bandeirantes,
por fim ele encerra lá na Sport TV. Eu tive uma conversa com ele. O último foi Sim, Sport TV. Falou, o Grenzinho, sabe o que é? Eles me pegam em casa, me levam para o aeroporto, eu pego o avião, eu desço no aeroporto, eles me levam para jantar, eu janto, eles me levam para o hotel, eu durmo, eles me pegam no hotel, eu vou pro programa, eu saio do programa, eles me levam para o aeroporto, no aeroporto me pegam, me trazem... Mas você sabe que isso cansa? É mesmo, Alane? Eles pagam bem, coisa e tal, mas cansa. Eu não sei se eu vou querer isso mais muito tempo, não, viu? Mas você sabe que eu queria aproveitar... Mandar um abraço pro filho do Avalone. Caio Avalone, tem uma agência de publicidade. Eu já fiz podcast lá. Eu sei. Eu levei o Simoninha lá, Michelzinho. Foi. Tá. Foi um dos bons programas que você fez. Obrigado. Eu levei o Simoninha Não, lá. o Simoninha é extraordinário, hein? Simoninha, como músico, como pessoa. Palmeirense. Não, se é palmeirense já não é tão extraordinário assim, não. Olha, mas eu o Michel queria tá aproveitar... falando, hein? Simoninha, por favor. E você prestou atenção que a voz dele, cada vez que passa, tá ficando mais parecida com o Wilson Simonal? Que foi um grande artista brasileiro e foi muito injustiçado. Não, Sabe qual é a história do Simonal? Fizeram um filme, né? O Simonal tinha um cara passando a perna dele. O contador. Aí ele, pra dar um susto no cara, ele fala que era amigo dos homens. Os homens eram os militares que na época dominavam o Brasil. Os caras, pra se vingar, aí falaram, esse cara aí é dedo duro, ó. Fica entregando pros caras lá e tal. E aí foram pra cima dele, ele ficou execrado. Muito... Fizeram o filme. Sim. Eu tive o prazer, já que você fez esse elogio que tanto me envaidece, agora eu tô falando bonito. Eu cantei com o Simoninha ao vivo, né? Nós cantamos uma música, eu e ele. Eu não queria chegar nessa parte. É pra você ver, ele jogou bola, ele porque cantou. Na realidade, quem cantou foi... Porque o Simoninha hoje, ele é produtor musical da Rede Globo. Ele mesmo. Isso. Tá? Eu acho que, se não me engano, junto com o Jairzinho, né? Muito bom. O Jairzinho também é extraordinário. O Jairzinho eu peguei na mão quando era Jairzinho criança. mora nos Estados Unidos hoje. Aí. Casado com a Tânia Calil. Ele mesmo. Ele fez uma música pra filhinha dele. Eu tive a alegria de ser um dos primeiros a ouvir essa música. Ele falou, eu fiz uma música pra minha filha, você quer ouvir? Eu falei, quero. Que bom. E aí ele cantou, eu falei, pô, rapaz, bonito. Pô, você gostou mesmo? Vou gravar. Olha que legal. E Jairzinho, filho do... Jair Rodrigues. Jair Rodrigues. Santista que gostava de jogar de lateral esquerdo. O Cachorrão. Cachorrão. Ô, cachorrão! Deixa eu aproveitar Outra aqui, Paulo. figura Senão humana. eu vou falar uma coisa, Paulo. Eu voltei. Não, tá bom. Eu voltei, Paulo. E que dia que você resolveu pra voltar, hein, cara? Eu vou falar pro meu produtor aqui, Eric, diga ao Paulo que eu voltei. Que dia que ele escolheu pra voltar, hein, cara? No dia... Pô... Que felicidade de voltar com você, pô. Felicidade. Não sei. Eu queria aproveitar essa questão que a gente tava falando aqui, que você disse que eu sou uma pessoa que a história, pra mim, é o que conta hoje o nosso presente. Então, nostálgico, saudosista, sou e serei sempre, porque tudo isso, toda a nossa história faz que a gente chegue até aqui, né? Então, a gente falou de grandes nomes aí que, de fato, quando você fala, chega até a arrepiar. Né, de Orlando Duarte, Dalmo Pessoa, Randall Juliano. Juliano. Pouca gente. Fechou a vida dele na Rádio Jovem Pan. Foi uma das figuras marcantes na TV Record. Inteligentíssimo. TV Record que tinha equipe A, formada pelo Manuel Carlos, que faleceu recentemente, pelo seu Antônio Augusto de Amaral Carvalho, seu Tuta, e pelo Nil Travesso, que ainda está entre nós. Mas eles eram a equipe A. O seu Tuta era o diretor de TV, o Manuel Carlos era o cara que roteirizava os negócios, e o Nil Travesso cuidava das direções de toda a linha classe A da Record, que tinha teleteatro, tinha depois os grandes concursos de música, onde aparece Elis Regina, ou Solidifica, né? MPB4, Jair Rodrigues, Marina Medalha, Nara Leão, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, essa gente toda aí. Isso é uma enciclopédia. Aí eu vou fazer uma pergunta, Paulo. Você lembra de um nome e ele me dá uma aula. Quer dizer... É que me lembrei do Randall Juliano. Pouca gente fala do Randall Juliano. Tinha uma cultura extraordinária. Inteligentíssimo. Extraordinária. Não, pessoas maravilhosas. Vai lá, Michelzinho. Você voltou, Michel. Você voltou. E aí, a gente falando dessa quantidade, dessa qualidade de jornalistas que a gente tinha, radialistas, pessoas e tudo mais. E a gente teve agora, recentemente, semana passada, o desabafo do Lédio Carmona. Não sei se você chegaram a ver. Ouvi. Uma coisa que eu acho que é muito pertinente do que a gente está falando aqui hoje. Mas
Ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Então, eu acho assim... Desculpe a falta de humildade, Lélio, mas é mais ou menos aquilo que eu falei dos caras que hoje que acham que futebol só existe na Europa e além do futebol é o tênis, é o basquete americano. Então, é um pouco disso, só... Não, e os caras falam com uma propriedade que dá a impressão que de manhã eles vão no treino do Liverpool, à tarde eles vão no treino do Manchester, entendeu como é que é? E aonde que eu queria chegar, pedir a sua opinião, Gurian, dada toda essa sua experiência, toda essa sua bagagem de que a gente falou. Aí a gente vai falar de ser saudosista ou não, que pra mim não é, né? Mas a gente fala de uma história... Pô, você acabou de falar, eu ia lá, você tem que trabalhar em rádio, você pegou, ou você que está fazendo jornalismo, vai na rádio do interior para aprender, e hoje ninguém faz isso mais, cara. Não. Hoje o cara tem um canal, faz qualquer coisa, ele fala o que quer, como quer, na hora que ele quer. entra numa loja de eletrônicos, ele compra um computador, Isso, compra se 2 tiver dinheiro, microfones, pronto. compra um mix, compra 2 fones e acabou, ele tem uma rádio. Não. Mas aí a grande pergunta é... Hoje Não, tá, deixa eu perguntar. Não, a grande pergunta é, como que você hoje avalia a questão... Não só, porque rádio, infelizmente, hoje, o Paulo mesmo disse que programa que tem de esporte na rádio. Hoje eu conheço da Rádio Transamérica. Me diz outro, pelo amor de Deus. A nova agora tá fazendo com o Luiz Ademar. A nova agora tem um programa. Mas é nova agora, a nova né? ainda não tive a oportunidade de ouvir, porque é um horário que eu tenho uma outra ocupação, eu não consigo. Mas tem boas pessoas, né? Bons profissionais. O Luiz Ademar tá na nova. Mas a gente tinha... Veloso. A gente tinha todas as outras, né? Bandeirantes, todas as outras rádios. Bom, e por fim, dizer só o seguinte. Como é que você entende neste momento esse desabafo do LED? Você acha que faz sentido? Você acha que, de fato, a gente hoje está num processo de transformação nessa questão? Precisa. Né? Precisa. Nós precisamos dar um passo atrás nessa história do eu sei mais que você e o que é de fora é bom e o daqui não vale nada. E é aquilo que eu te falei, cara, você tem que viver na prática. Olha, eu vivi uma experiência na Gazeta. Tinha um garoto que estava cobrindo, era estagiário, porque lá na Gazeta, como tem a faculdade de comunicação, eles pegam muitos estagiários. Aí vai estagiário por mulheres. Hoje eu não sei como é que o Emílio Ambrosio está trabalhando com isso. Mas a gente chegou a ter 8, 9 estagiários no esporte. Graças a Deus, muitos deles gostavam de sair comigo. E aí eu digo que era... vou falar alguns só. Guilherme Pereira, que um dia me homenageou lá numa pizzaria famosa, que eu fiquei todo envergonhado, porque ele falou que eu fiz por ele. E é um mentiroso, viu, Guilherme? Não foi nada aquilo. Guilherme Pereira, que hoje é correspondente da Globo nos Estados Unidos. Você é extraordinário. Né? A Carrimbu, extraordinária. Eu que aconselhei ela a ir a um fórum, porque ela tinha a voz toda rouquinha, assim, sabe? Um amor de pessoa. A Zilberstein, um monte deles aí e tal. E aí o menino falou, falando com uma pessoa que dirigia lá, poxa, né, eu vou me formar, vai acabar o meu estágio. Ele falou, não, mas o fulano vai para um outro canal aí, vai abrir uma vaga, acho que eu vou te colocar no lugar dele. Só que a diferença desse que estava saindo para esse outro canal para ele era como daqui a Nova York. Aí o menino assumiu. Aí ele começou a fazer doutorado em jornalismo. Na época, eu já tinha uns 20 anos, Michel, de profissão. O menino com 4 anos de faculdade, 1 ano de coisa, ele ia ser doutor em comunicação e não sabia fazer uma pauta. Nunca tinha pego o microfone na mão. Nunca tinha ido a um treino, um jogo. Tinha uma pessoa dentro da Gazeta uma vez, um cara importante lá, hein? Chegou para mim e falou, como é que eu faço para ir no Pacaembu? Eu ri, né? Falei, do Pacaembu, você tropeçar aqui na escada da Gazeta, você cai lá no Pacaembu. Eu não sabia onde era o Pacaembu. Uma pessoa um dia me chamou lá e falou assim, como é que é a nossa cabine no estádio do Palmeiras? Eu falei, tem tanto assim, tanto assim. Mas o que é isso? Eu peguei, botei um cestinho de lixo num lugar, botei uma cadeira no outro, fiquei na outra ponta e indiquei ele. Eu falei, então, é isso aqui. E no Santos? Falei, não, no Santos é pequenininha. Santos, a câmera fica aqui, você fica encostadinho ali e tal. Mas como é que você sempre consegue cabine lá no Santos? Esse é um dia eu posso contar, agora não. A questão é a seguinte, Michel, a questão é a seguinte... E aí a pessoa não... Eu falei, mas você nunca foi nesses estádios? Não, fui 2 vezes no Morumbi, num show que teve lá, no Pacaembu. Falei, não vive Michel, dia a dia, o pessoal hoje,
Claro, tem as suas exceções. Claro que tem. Pô, pelo amor de Deus. Mas a maioria, tá? A maioria. O Lédio entra naquele grupo dos que eu falei que respeita, admira e acompanha. Um cara sensato, fala coisas diferentes. Sim. A maioria... Você entende o que ele fala. Tem as suas exceções. A maioria. E nessa maioria tem nomes grandes. Não querem informação. Não querem opinião. Eles querem... me ajuda, eles querem seguidores. Sim, eles querem engajamento, like. é isso que eu tô falando, eles querem like. Pessoas grandes que já vieram falar pra mim. Pô, mas você tem um canal tão bonito, você leva a gente tão legal, você precisa fazer alguma coisa pra... Falei, eu não quero, por favor. Aí você fala em saudosismo, você fala, não, eu quero informação, eu quero isso, eu quero conhecimento, passar alguma coisa. Eu não quero ficar apontando o dedinho para ter like, para ter seguidores. Eu acho que um pouco vem o que o Lédio está falando. Hoje, infelizmente, grandes canais pensam nisso. Eles querem ter polêmica, Michel. Eles querem ter assunto. Não é mais informação, não é mais uma opinião sensata que você acabou de falar com o Lédio, um dos poucos que falam bem. Não, e ele tem um poder de síntese e objetividade que o Lédio, eu nunca trabalhei com ele, quem sabe um dia, não sei. Mas o Lédio me parece que aquele cara fala assim, Lédio, você tem 30 segundos para falar. Acabou. Beleza. Lédio, você vai falar meia hora. Tudo certo. Acabou. O João Saldanha tem uma passagem interessante com eles, que ele ia comentar no Jornal Nacional, ele tinha um quadro de 1 minuto e meio. Ô, Saldanha, é o seguinte, olha, aconteceu tal coisa assim, assado, coisa e tal. Dá para você fazer em 1 minuto? Ele... O Saldanha, eu falei 1 minuto, mas você consegue cair para 45 segundos? Saldanha, você vai ficar bravo comigo, cara, mas eu vou te reduzir para 30 segundos. Saldanha, aqueles 30, se você conseguir fazer abaixo, beleza. Aí isso que passou para ele, e agora o comentário com o João Saldanha. Boa noite, tchau. A cara dele, né? Eu Saldanha. O outro que eu convivi também, um dia uma pessoa que você já citou o nome aqui, este aqui eu vou levar para São Paulo comigo, porque é isso, é aquilo, coisa e tal. Ele fez assim, olha, mas se o menino já é tudo isso, já passou da hora disso, tem que levar logo. Falei, ô, seu Saldanha, que falei, não, na vida é assim mesmo. O João Saldanha é uma das figuras mais inteligentes e cultas e folclóricas que o jornalismo mundial já viu. Virou treinador da seleção, né? E não ficou porque era de oposição ao regime da época. Sim. E desafiou o presidente em público, né? E foi falar também que o Pelé estava cego. Ele explicou que não era isso, né? Que não era assim. Ele quer dar uma chamada no Pelé. Mas essas frases, tem certas frases que o cara vai morrer e vai ficar com ele. Por exemplo, o Cláudio Coutinho, ele achava que o futebol tinha que ser jogado com 10 porque você ia ter mais espaço para trabalhar a bola. Muita gente não entendeu, mas é uma coisa que, se você for parar para pensar, faz algum sentido. O Parreira, até outro dia o Galvão entrevistou o programa dele lá no SBT, ele falou, o gol é só um detalhe. E o gol é só um detalhe mesmo. O que o gol é só um detalhe? O gramado não tá legal, a bola dá uma pingadinha ali, o cara erra o chute, é o detalhe que faltou pro gol. Falar que o gol é um detalhe também, pai, não bate em mim também. Ele quis dizer que fazer o gol pode ser um detalhe. Não, mas o Parreira não gostava de fazer gol. O Parreira é contra, o Parreira é contra nós vamos fazer começar eu e você a discutir agora. O Parreira, o gol pro Parreira Eu voltei, produtor, mas não pode brigar isso? Tá bom, então deixa eu fazer uma outra perguntinha pra você, Gurian. Você foi setorista de vários clubes aqui em São Paulo? Sim. Nos 4 grandes, não? Não, dos 5 grandes. Portuguesa? Também. Porque eu brigava para fazer a portuguesa, porque ninguém gostava de fazer a portuguesa, porque achava que a portuguesa, quando você fazia matéria, não dava audiência. E o meu avô era português, pai da minha mãe. Então, eu sempre gostei muito da portuguesa. Fui agredido lá uma vez, não guardo mágoa nem nada tal. Mas eu gostava de fazer português. Eu tive um editor que falou assim, português é assunto quando contrata o técnico e quando demite. O resto, ninguém presta atenção. Ele tá no céu agora, hein, Caco? Mas tudo bem. E a minha pergunta era isso, você já mais ou menos respondeu. Eu gostava de fazer Juventus, eu gostava de fazer as coisas diferentes. Então, ir no Juventus era legal para contar a história da Rua da Javari, ir no Nacional era legal para contar a história que ele foi formado devido à companhia ferroviária São Paulo Railway. O Paulista de Jundiaí, que hoje eu tenho uma proximidade muito grande, já tinha convivido
envolvido com o Botafogo, com o Comercial, com o Batatais, que é o legítimo e verdadeiro O fantasma. Juventus que tá lutando pra voltar pra ganhou do Sertãozinho domingo 2-1 no jogo da... Sertãozinho, o Toro dos Canaviais. um jogo da Moca lotadíssimo de essa gente. coisa também era legal, né? Todo time tinha um slogan, né? Então o Batatais era o fantasma do Mogiano, o Juventus o moleque travesso, o Comercial o Leão do Norte. E eu sei por que cada um deles tem esse apelido. Só pra retificar, e o pessoal briga comigo, mas você só pensa em futebol. Domingo eu tava assistindo Juventus e Sertãozinho pela televisão. Sim. Um jogo Gente, é uma delícia. Cara, eu às vezes estava de... Eu queria ir pra Javari. Às vezes eu trabalhava de manhã e eu saía correndo e ia pra Javari, porque lá, como não tem iluminação, os jogos eram sempre às 3 da tarde. Foi aí que eu vi a estreia do Neto pelo time do Guarani. E fiquei apaixonado, encantado com o futebol do Neto. E depois fui fazer no domingo o Guarani e Palmeiras, ele arrebentou contra o Palmeiras. Deu chapéu, deu caneta, bateu falta, bateu escanteio, saiu aplaudindo, mas ele tinha aquele probleminha do peso ainda. E o primeiro programa de televisão que ele faz em São Paulo foi a sugestão de convite meu, que ele ia buscar e tal. Aquele processo da federação, todos aqueles jornais que o Zanforlin joga, faz aquilo. Tudo fui eu que preparei a pedido do Zanforlin. Entendeu? Tem tudo isso, uma história. Então, eu ia para Javari não só para comer o canole. Não, ou senão para depois comer esfirra do... Não, mas na época nem tinha esfirra. Aí você encontrava Oswaldo Brandão, Mário Travalini. Mário Travalini, boa. Encontrava João Avelino, 71, entendeu? Rubens Minelli. Cara, você ficava sentado no meio desses caras. Era a única vez que eu ficava de boca fechada. Mas dos 4 grandes, qual o melhor ser setorista? Dos 4 grandes. O São Paulo, antigamente, era muito bom de ser setorista, porque eles chamavam você e falavam assim, olha, nós vamos entrar em crise às 13 horas. Às 13 horas e 3 minutos, nós vamos sair da crise. Hoje eles vivem em crise 24 horas por dia. Constantemente. No Corinthians, você chegava lá, tava o rapaz da recepção e falava, o Michel e o Paulo se pegaram no vestiário. Aí se parava no estacionamento, o cara conversaria e falava assim, você tá sabendo que o Paulo e o Michel se pegaram? Não, mas já fizeram as amizades, porque depois disso quem bateu foi o fulano. Aí senta, porque não tinha CT, era tudo na fazendinha, né? E uma vez tinha um menino, eu não sei onde ele foi parar, era Miguel o nome dele. E ele estava num jornal aqui em São Paulo e falou, Gurian, tem um furo pra você. Eu falei, o que é? O Rincon bateu no Marcelinho Carioca. Eu falei... Não, pegou o Marcelinho. Falei, primeiro que não, olha o Marcelinho subindo lá. E segundo que se o Rincon partir para cima do Marcelinho Carioca, ele divide o Marcelinho em 14. Ele não joga nos próximos meses. Aí eu fui apurar. Realmente, no vestiário, o Rincon falou assim, Negrinho! Bateu, ele subiu correndo pro gramado. Teve essa história, realmente. E aí, o Palmeiras era muita paixão. Muita paixão. Eu peguei o Nicolinha Ratchop. Olha, vamos embora agora, não vamos embora, vamos tomar sala, nós não temos coisa para te contar. E era aqui onde é o Allianz Parque, hoje ali embaixo. Aí na embaixo. Puta que esse homem me dava de notícia danada de boa lá, rapaz. Era muito gostoso. Aí o Santos, você ia pra Santos, você encontrava Mengalvio, encontrava lá Coutinho, volta e meia o Pelé tava ciscando por lá também, o seu Pepe, Chico Formiga, o Ramos Delgado. Nossa Senhora. Boa. Cara, como é que você vai falar, era melhor isso que aquele? Lá, né? Como é que você vai falar? Agora, agora lá vai nós ser chato de novo, mas não existe mais isso, né? Não, hoje você não pode assistir nem treino. Ô Paulo, desculpa essa expressão, eu acho horrível isso, quando eu comecei. No Comercial Ribeirão Preto tinha um orelhão e 6 repórteres. Eu, como era o mais jovem deles, mais magro, eu sempre chegava primeiro. Mas às vezes você chegava no orelhão, você discava na rádio, por algum motivo o telefone da rádio estava ocupado, você tinha que passar a vez pro cara. Passa a vez. E quando não, o cara fala, a linha tá pesada, liga de novo. Linha pesada que tava com ronco, isso mesmo. Hoje não, cara. Hoje eu tenho um computador, um mix, um microfone e um fone. Eu deito e rolo. Eu mesmo edito, eu mesmo corto. Se eu errar 50 vezes, eu vou marcando onde eu errei. Tá bom, é isso mesmo. E eu sabe? Então, eu uso muito uma frase. Eu vivi o melhor do fim. Ou melhor, eu vivi o fim do melhor. O fim do melhor. Porque hoje tá muito sem graça, cara.
Não, Muito e sem hoje, graça, hoje muito tem, sem como se graça. diz lá, que fica o treinador e o jogador do lado. Eu tô tomando muita água que não é rescaldo Hoje tem... Do hoje, exame? Hoje Não, tem... da anestesia geral, Da dá muita sede depois que Hoje tem entrevista coletiva, que não existe coisa mais chata Entrevista do mundo. coletiva, zona mista, onde a gente não pode mais entrar. Ó, vou dar a minha opinião sobre entrevista coletiva. Ela sustenta, no máximo, 3 perguntas com muito boa vontade, 4. E tanto que é que depois ela começa a ser repetitiva essas perguntas. O Aí o Vanderlei treinador- Luxemburgo, uma vez, ele estava no Santos, eu não vou falar, isso eu não vou responder. Não sei o quê. Aí o Raiol deu o microfone pra mim. Ele falou, por que você não quer falar? Por que você não quer perguntar? Eu já achei. Você vai perguntar assim pra mim. É verdade que você brigou com o Fábio Costa? Eu vou te dizer. Eu briguei com o Fábio Costa, porque o Fábio Costa não quis treinar, não quis fazer. Eu falei, muito obrigado. Pô, acabei falando sem perguntar, caralho. É assim mesmo. E outra vez ele não queria falar também, ele tava no Corinthians. E aí não queria que perguntasse isso, perguntava, botaram a casca de bananas. Eu falei, Luxemburgo, quem matou Odete Reutemann? Hein? Quem é essa mulher? Nunca ouvi falar, não sei o que. Falei, você não quer falar disso, não quer falar disso. Vamos falar do assunto do momento, que é quem matou. Foi a primeira versão, É, a né? primeira Beatriz versão. Segal tinha sido assassinada. Vale tudo. Não vale tudo. Vale tudo, é o nome da novela? Da novela. Deixa Cara, não é novela. Não, agora vai passar de novo Avenida Brasil. Vai voltar. Meu, você tá brincando. Vai, Vai, voltar. começa segunda-feira. A tua Segunda-feira vem de cara- novo. A tua cara é minha. Deixa eu falar aqui Você de sabe quem... que eu fico numa sala, eu tenho 6 televisões lá? Meu Deus. É. Sério? É. Então tem hora que eu tô assistindo 3 canais fechados, 2 canais abertos, e ainda fico com 2, 3 radinhos e ainda meto um sonzinho no computador. Não, lá. o meu negócio- A minha mulher entra lá e fala, meu Deus, como é que você... Multi-homem. Não, Você não, divide não, não. o cérebro. Agora, as minhas filhas elas têm uma outra capacidade. Elas conseguem digitar muito rápido, ouvindo música, vendo alguma coisa. Aí já é outra coisa. Eu acho que Deus fez uma coisa maravilhosa, ele fez pensando em mim, que é o controle remoto da televisão. Ah, não. Eu adoro. Não, eu também adoro. E por isso que Eu essa... assisto tudo. Por Ontem, esse... ontem assisti futebol, ontem assisti. Passou alguns jogos na televisão ontem. Começou Copa do Nordeste, Copa Sul. E Sudeste, Copa Sudeste. É. Aí passou o O tênis. Caxias empatou E ontem. tem canais novos entrando aí, né? tem. Esporte, Zen Esporte. É o GE, o GE. SL Sport. Hoje vê tudo. Nossa, tem. Ô, meninos, eu E preciso... eu pego e tem uma dessas televisões aí também que eu vou de parabólica. Preciso falar de quem mantém e me ajuda aqui. Se você é fã de frutos do mar, Sim. e eu tenho um convite especial, nós vamos levar o Guian lá, entendeu? O Muli foi eleito o melhor restaurante de São Paulo pela Veja, é o do chefe Giovanni René. Rua Martins Francisco 482, aqui na Vila Buarque. Vá no Muli, não vai se arrepender, para comer um peixinho, frutos do mar. O Ernesto Palha morava num edifício do lado desse... ele é 482, é do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado esquerdo. Então ele morava do lado É. direito subindo, né? Isso mesmo, subindo. Rua Martins Francisco 482, o Mule. A gente precisa falar da BPL Contabilidade. Se você está precisando de suporte contábil, a BPL Contabilidade deixa a sua vida financeira redondinha. São serviços completos de contabilidade, assessoria fiscal, planejamento financeiro para você que precisa fazer seu imposto de renda, que deve declarar essas 20, 30 casas que você tem por aí. Vá na BPL Você me desculpa, mas se eu tivesse Contabilidade. só 20 ou 30 casas... Eu estaria com um problema agora. Eu não estaria aqui te dando entrevista, né? Por favor. 4419-0602, BPL Contabilidade, do nosso amigo Olieri. Se você quer renovar seu guarda-roupa, ficar Pô, bonito, igual o tô Michelzinho precisando, voltou hein, hoje, cara? entendendo? Roupas de grandes marcas. É. A Tranche Outlet é especialista em trazer o melhor da moda para você. Olha, A Tranche Outlet manda para todo o Brasil, vem se destacando no ramo da moda. Rua José Alvim, 155, centro da Atibaia. E a Tranche Outlet logo vai vir com uma novidade. eu tenho um amigo que é repórter na TV Globo. Ah. Repete o nome do lugar aí que você falou, por favor. Tranche Outlet. É esse mesmo. Eu estava conversando exatamente com ele essa questão de... Ele falou assim, olha, vai dar um pouquinho de trabalho para você chegar lá, mas eu, de vez em quando, dou umas escapadas lá. É um repórter que faz geral na Globo. Tá? Você me desistia e tal. E eu falei, você vai comigo? Ele falou, vamos marcar. A gente faz academia de manhã e... Se Vamos você lá. está em busca de potência, segurança e durabilidade para o seu motor, então conheça a retífica de motores DF.
Lá o seu motor recebe o cuidado e a precisão que merece. A equipe é formada por profissionais experientes e apaixonados pelo que fazem. Avenida Conceição 2871, Vila Maria. O seu motor precisa de uma revisão completa. É na DF Retífica do nosso amigo Daniel Isadora. Flamenguistas doentes. DF, deu... Pip. Você vai lá. Deu no seu Deu motor. fundição. Deu fundição, DF. Deu fundição, vai lá e resolve. Guilherme, Diga. fora o seu currículo que você vai mandar pro Michel, que o Michel vai analisar o seu currículo com calma agora. Jura? Você, Michel É aquela pastinha que tá lá. Hein? Ah, Então você, hoje, conta como tá aí. Quais são as rádios que você tá dando suporte, se tem algum projeto de futuro, como é que tá as filhas, faz um breve relato aí da... Fixas mesmo, são a difusora de Jundiaí, do meu querido amigo Adilson Fredo, a Rádio Cativa de Jataí, do Marcos Weder, do Jean Borges. Eu tô com eles há 27 anos já. Legal. E são rádios que tem 30 dias, rapaz, às vezes 28, 27, é impressionante. Isso é importante, né? Sensacional isso. Porque eu já trabalhei para lugares aí que você recebia, o mês tinha 90 dias, 95. Entendeu? Esses são os fixos. E faz também para a TV Japi, lá em Jundiaí, um programa chamado Papo Reto, com meu amigo doutor Marco Antônio Zufo, que mostra o lado que o torcedor do Paulista não enxerga. Boa. E tem tanta coisa errada sendo feita lá, e só o Zufo que está mostrando. Estão querendo transformar o Paulista em SAF, mas é um contrato que ninguém viu, ninguém sabe como foi discutido, se o estádio vai ou não vai ficar com o Paulista, quanto que o Paulista vai ganhar, se os 97 milhões de reais do Paulista, quem é que vai pagar. O Paulista tá em que série hoje? A3. A3. Tá Paulista que já foi Et, lembra disso? Já. É. Já foi Et, já foi Parmalat. Parmalat. O Paulista, ele joga agora sábado, 7 da noite, no Jaime Sintra, que foi um engenheiro de obras de ferrovia, porque Nacional, Paulista, Noroeste, esses clubes todos aí, eles nascem graças aos ingleses que ajudaram a expandir as linhas ferroviárias pelo interior de São Paulo, e como eram apaixonados por futebol, eles tiveram muita influência na formação desses clubes. Então, o Paulista joga a primeira com a Portuguesa Santista, que foi a primeira colocada, e o segundo jogo acontece no Eurico Mursa, no domingo de Páscoa, às 10 da manhã. E o Paulista tem SAF alguma coisa ou só dinheiro próprio deles? Essa é a questão. O Paulista tem hoje lá um presidente e o vice que eram integrantes de torcidas organizadas, de repente eles viram presidente e vice do Paulista e não faz reunião que ninguém sabe, não tem ata, você não sabe quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que ganha cada jogador. E a torcida tem participado? A torcida paulista é apaixonada, cara. A expectativa é de em torno de 5 mil pessoas para esse jogo sábado em Jaime Sintra. E se passar pela Portuguesa Santista, vai ser uma missão difícil, muito bem dirigida pelo Sérgio Guedes, um time leve de toque de bola. Perdeu no jogo da primeira fase, mas foi uma partida atípica, cara. A bola não andava 40 centímetros, parou em duas postas, jogador forte do Paulista foi lá, pegou, ganhou, tal, foi muito legal. Agora, se passar, vão subir 2 e descer 2, né? Já desceram do Desportivo Brasil, Suzano. E agora vamos ver quem sobe. Então são 8, virarão 4, dos 4 virarão 2, desses 2 vão disputar o título, mas os 2 que sobrarem vão... Mas de qualquer forma mostra que ainda, apesar de tudo, continua forte, continua muito tudo. forte. E ainda faço algumas palestras, apresento eventos, às vezes sou convidado pelo FDP para fazer jogo. E eu tô achando que você vai ter uma surpresa ainda no final do dia, sei lá. Goian, Diga. eu queria te agradecer imensamente. Para você tem que ser um programa de 2, 3 horas. Volte Quando logo. você quiser. Tá entendendo? Vamos conversar, vamos bater um papo. Eu quero te dar uma agendinha do FDP. Opa, muito obrigado. Uma agendinha para você fazer as suas anotações. Que bacana. Quero te dar uma caneca do FDP hoje, se você me permitir. Não vou precisar pegar essa daqui sem você ver? Não, essa aqui não. Essa aqui do programa. A caneca hoje do FDP é da BPL Contabilidade. Olha. Para você... Deixa eu contar uma historinha rápida. Vamos lá. Aqui você manda. Eu sempre gostei muito de caneca, xícaras, assim. Então lá no Giovanni, cuidado, gente, estarei aí.
Aí um dia a minha esposa viu, que hoje é minha esposa, na época era minha namorada, Maria do Carmo Vilar Guria Branca. Nós estamos juntos desde 7 de outubro de 1988, casados. Meu Deus do céu. Namoramos desde 13 de janeiro de 1985, nos conhecemos no 18 de agosto de 1984, num sábado frio e chuvoso em São Paulo. Meu Deus Mas aí um do dia ela céu. falou assim, o que você vai fazer com essa xícara aí? Falei, não, sabe o que é? Eu vou levar porque eu gosto. Ela falou, olha, se nos casarmos, você vai ter filho, filha. E aí você já pensou que exemplo que você vai estar dando para eles? Não faz isso é muito feio. Falei, não, mas o gostoso é isso. Aí eu peguei, empurrei lá e chamei o garçom e falei o seguinte, ó, é o seguinte, eu tenho o hábito de pegar sem o garçom não ver, se o dono não ver. Então você põe o preço nessa caneca aí aqui que eu vou levar. Porque se você não botar preço e não levar, eu vou levar do mesmo jeito. Não, pode levar. E aí eu parei, então, com isso já faz mais de 30 anos. Mas o que eu tenho de chique... Isso aqui é minha cachaça, cara. Você me deu 2 cachaças agora aqui. Não, realmente é muito gostoso. Que a caneca... Pode abrir a caneca aí. Todos os nossos patrocinadores ajudam com a caneca. Essa hoje é da BPL. E aqui, ó... O quê? Michelzinho, mostra aqui que eu preciso. Eu ia cometer uma indelicadeza terrível. Quer ver? Eu vou fazer meu programa lá em Jundiaí com essa caneca. Boa, seu Luiz Henrique. Qual a sua indelicadeza, Paulo René? Não, eu queria agradecer. Olha só. A caneca. A Débora. Ele voltou. Eu voltei, Eric. A Débora. Ô, Guian, precisar de qualquer coisa de brinde, de canecas, a Débora que nos ajuda. Eu preciso aprender a mexer no celular. É mesmo? Eu vou aprender a mexer nisso aqui. Talvez em 2048. Mas você Débora, consegue. beijo, meu amor, obrigado. Você é um cara jovem, esforçado. Enquanto você vai tentar, né? Eu venho aqui pedir desculpas, porque eu sei que eu falei demais. Eu tô vendo a pauta do Paulo aqui, não tem nada a ver com muita coisa que eu falei aqui, mas eu tenho esse péssimo defeito de falar demais e gosto de contar histórias. Mas se eu não atendi a sua expectativa, me perdoe. Olha, foi muito gostoso. Você é demais. Eu acho que essas histórias é bom pra gente levar pra quem tá nos acompanhando, pra quem... Enquanto você procura a Débora... Me ajuda, que eu não tô... Até amanhã nós temos tempo. Eu vou aproveitar que o Gurian contou toda a história amorosa da vida dele aqui, com datas e detalhes, e mandar um beijo muito especial pra minha esposa Renata, que hoje eu faço 34 anos de casado. Parabéns, eu casei dia Dona 25 Renata, de março. Força, porque pra chegar no céu não é fácil! Eu casei dia 25 de março de 1992 e hoje eu completo 34 anos de casado. Principesa, te amo, meu amor. Tô voltando pra casa pra gente poder tomar aquele vinho gostoso. A minha mulher é um bálsamo, né? Me deu 2 filhas lindas, a Luísa e a Júlia. Toma conta da minha mãe com 99 anos de idade. Tem gente que pensa que a minha mãe é mãe da Branca, minha esposa, de tão cuidadosa e amorosa que ela é. E a Branca tem uma capacidade formidável. Tu diz, olha isso aqui e tal, não sei o quê. O cara quer que faz assim, faz assado. Ela falou... Calma, ele não falou que é pra fazer assim, fazer assado, Ele falou assim, eu quero assado, vamos fazer assim. É mesmo, hein? Acho que eu vou fazer assim. Pronto. Entendeu? Paulo, você Já conseguiu pensou, achar dela depois da gente falar de mulher e sogra? Fala. Podemos falar outra coisa, Paulo? Eric, você pode contar o Paulo, depois você tá ele faz uma propaganda à parte da Débora? O que aconteceu? É que meu celular deu... O seu celular o celular é o não deu dispositivo nada. que mexe. É a pecinha atrás do celular. O dedinho nervoso aí. O menino zerou o cronômetro lá. 19 9918 19186. Repita. 19 9918 19186. Débora que faz essas pra gente aqui, agenda. O 19 onde faz é que as canecas. A Débora... 19 é Campinas? Não, é Indaiatuba. Pedreira. É uma cidadezinha, tá perto. Não faz muita pergunta Pedreira ali na região de Socorro, Águas de Lindóia, Bragança Paulista. Deixa no 19, senão ele vai ficar mais 8 horas pra saber onde é a cidade. Vocês acreditam que eu tô conversando com a Débora? Eu não consegui achar seu telefone. 19 9918 Fala, repita. Repita. Que ele parou no 11. 9918 19186. Fale com a Débora. É a Débora. Em
Qual é a cidadezinha da Débora? Em algum lugar. Pergunta pra ela aí, de Débora, como é que chama a sua cidade Arthur mesmo? Nogueira. Arthur Nogueira, sim, caminho para São Sebastião do Paraíso. Próximo de Mococa. Campinas. Muito bem, muito Isso, bem. isso. Ali, caminho para Cosmópolis, São... Débora, minha querida, nós estamos ao vivo aqui no podcast falando de você. Eu precisava falar, Arthur Nogueira, perto de Campinas, é a Débora que faz as canecas e os brindes aqui pra nós. Boa, Débora, eu obrigado. passo muito por aí, viu, Débora? Uma hora eu vou ir tomar um café com você, porque quando eu vou para São Sebastião do Paraíso, esse é meu caminho. Eu vou até o 87, entro ali Luiz Magalhães Teixeira, aí você vai passando ali, né? Por Arthur Nogueira, a São cidade... Sebastião do Paraíso, que é Minas abraço, Gerais, já. Sudoeste. Débora, um abraço. Aí você vai, né? Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Casa Branca, Mococa. Aí você já entra em Minas, mas 77 quilômetros depois de Mococa eu tô em casa. Vamos marcar uma próxima. Quando você quiser. Michelzinho, Um beijo, Paulinho. Muito obrigado Ótimo por me retorno. receber novamente. E me desculpe mais uma vez se eu não atendi a Nada, sua foi ótimo. expectativa e se você achou que a minha conversa não era aquilo que você esperava. não, muito pelo contrário. Um abraço pro nosso querido Eric, pra Maiara e pra Carla, que cuidam da produção, cuidam aqui da Maiara, gente. Maraísa. Vamos fazer aqui um negócio legal para apresentar. Tchau. Tchau, Nosso tchau, tempo tchau. tá estourado, que tá me fazendo sinal. Obrigado você, internauta, que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.